Boa noite. O programa Direito em Foco desta semana vai conversar com o Dr. Paulo Celso Ramos, titular da Promotoria de Defesa dos Direitos Constitucionais. Doutor, muito obrigado pelo senhor ter aceito o nosso convite e eu gostaria já de início que o senhor fizesse um panorama a respeito das ações dessa promotoria, que era a Promotoria da Cidadania e passou a ser a Promotoria de Defesa dos Direitos Constitucionais, fizesse um panorama para a gente do que se trata essa promotoria, se tem novas questões. Bem, inicialmente, obrigado pelo convite. É sempre bom discutir a temática dos direitos constitucionais, dos direitos fundamentais e principalmente quando a gente tem uma atuação diretamente na área. Como você bem salientou, a Promotoria de Defesa dos Direitos Constitucionais, ela teve início às suas atividades em 2015. Até então existia a Promotoria da Cidadania e com essa nova roupagem, com essa nova nomenclatura, nós começamos a abarcar também outras temáticas. Então hoje a promotoria, ela atua diretamente na defesa dos direitos difusos e coletivos, assim como preconiza a Constituição Federal, nas atribuições do Ministério Público, e tem uma atuação ainda na defesa dos direitos individuais indisponíveis, na defesa dos direitos homogêneos, principalmente quando estão ligados à temática da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, questões raciais, questões religiosas, questões de segurança pública, questões de transporte. Enfim, tudo que envolve direitos individuais, a nossa promotoria ela tem uma atuação atuante, justamente para poder fazer que esse exercício seja pleno por parte da população. Então, desde 2015, a gente vem traçando planos de atuação, planos esses que começam a se efetivar e que vão garantir a essa parcela da população, como eu disse antes, esse exercício pleno. Doutor Paulo, enquanto plano de atuação, né, como a promotoria definiu cada um deles? Pois bem, a promotoria ela traçou algumas áreas. Como a gente bem sabe, a área de direitos constitucionais, direitos fundamentais é uma área muito ampla. Então, de forma a dar um direcionamento às nossas atividades, nós traçamos algumas áreas que serão trabalhadas de perto. Esse trabalho todo ele está agregado ao planejamento estratégico do Ministério Público. Então, a título de exemplo, nós vamos ter um plano de ação na área do idoso e aí a gente vai trabalhar desde a questão do respeito da família para com esse idoso, nós vamos trabalhar a questão das prioridades, nós vamos trabalhar a própria rede de atendimento da pessoa idosa, que a gente percebe que é uma grande deficiência nessa área. Na área da pessoa com deficiência, vamos trabalhar muito a questão da acessibilidade, que eu acho que é um dos pontos mais difíceis de se trabalhar, principalmente em sede do estado do Amapá. A gente verifica um completo desrespeito, principalmente em relação às vias públicas, em relação aos prédios públicos. Então, o nosso foco está direcionado diretamente à questão da acessibilidade. A demanda é muito grande em relação a esses problemas que enfrentam as pessoas com deficiência aqui no estado, né? Principalmente porque nós podemos perceber que a própria comunidade ela não está muito voltada a esse tipo de questão. Né? Exatamente. E por conta disso, antes de falar propriamente sobre essa questão da pessoa com deficiência, é que faz parte também do nosso plano de atuação esse contato direto com a coletividade, de modo que a gente possa trabalhar não só o cidadão, a pessoa, como também alguns profissionais, porque elas precisam ter uma forma diferenciada de lidar com esse público que, de certa forma, tem algum tipo de especificidade. Então, a gente também tem esse trabalho de conscientização, que está dentro do nosso plano de atuação, e ele vai, de certa forma, ser materializado através de reuniões, através de assembleias, através de audiências públicas, em que a gente vai ter oportunidade de falar diretamente com a população. E, aproveitando ainda para mencionar o plano de atuação, nós temos discussões relacionadas ainda na área da deficiência, relativas ao preparo do servidor público para lidar
com as pessoas com deficiência. Então, há dentro do planejamento um curso de Libras que vai ser oferecido, não só para membros e servidores, mas também para alguns profissionais que atuam diretamente com este público. Vamos também procurar melhorar a qualidade de atendimento ao cidadão. As pessoas procuram os órgãos públicos, então, no mínimo que elas precisam e necessitam é ser bem atendidas. Com certeza. Eu percebo que o atendimento é muito deficiente. Exato. Então, órgãos. A gente, dentro do plano de ação, está dando esse foco. E várias outras questões, várias outras temáticas que estão também dentro da linha de atuação. A própria questão LGBT. Então, nós vamos trabalhar muito algumas frentes, tipo a utilização do nome social, que é uma discussão que está a todo momento vindo à baila. Vamos trabalhar a questão da própria utilização dos banheiros e para isso a gente vai chamar uma audiência pública para saber realmente como proceder nesse caso, se deve haver ou não um banheiro diferenciado à população LGBTI, se elas vão utilizar os mesmos banheiros destinados aos demais. Então são questões que a gente precisa discutir de perto. Dentro da própria questão da racial, nós vamos também ter alguns momentos, e para isso a gente já está fazendo alguns contatos com a própria Universidade Federal do Amapá, porque hoje a gente percebe que há, sim, uma discriminação racial e acaba sendo um pouco que velado, as pessoas não estão enfrentando. Então é preciso trazer essa discussão. Em relação a aspectos religiosos, nós também vamos traçar algumas linhas de atuação, principalmente em relação à retirada dos símbolos religiosos das repartições públicas, que é uma luta que o Brasil todo tem enfrentado. É verdade. Até porque o nosso Estado ele é laico, então ele não está atrelado a qualquer tipo de religião. Então são situações que a gente começa a trabalhar, são situações que estão inseridas no nosso plano de atuação, para que a gente possa dar realmente efetividade. E o interessante desse plano é que ele acaba sendo construído não diretamente pela promotoria, mas pela promotoria em contato com a coletividade. Então eu costumo realizar reuniões ampliadas com todas as categorias, de modo a extrair das mesmas essas opiniões, verificar aquilo que realmente tem prioridade. Porque enquanto promotoria de defesa dos direitos constitucionais, eu tenho consciência do meu trabalho e do que eu devo fazer. Só que muitas vezes, nem tudo aquilo que eu acho que é importante é interessante para a população. Um exemplo que eu te dou dessa situação, eu defendo os direitos da pessoa com deficiência. Então, de repente, eu posso instaurar da minha promotoria algo que já é de lei, que é a adaptação dos táxis às pessoas com deficiência. Mas, de repente, apesar da lei fazer essa exigência, é uma temática que, para a pessoa com deficiência do nosso Estado, tem pouca relevância. De repente, é bem mais interessante para ela que eu lide com a questão do transporte público coletivo, questão dos ônibus, acessibilidade, do que lidar diretamente com a adaptação de táxis. Então, eu tenho que ouvir a minha população para poder realmente saber aquilo que é mais imediato para ela. Doutor Paulo, em relação a essa questão do senhor ouvir a população, né, diretamente interessada a respeito do que elas querem, na verdade, em relação aos deficientes, à acessibilidade, aos idosos, isso aí a promotoria vai ter um trabalho muito grande, porque são várias opiniões, né? Sim, e esse é o trabalho, diria, mais interessante, que é ter essa capacidade de ouvir, absorver essa demanda e transformar ela num plano de ação. Então, para a gente, isso tem sido muito importante, é uma experiência que eu tenho repetido diariamente, apesar das inúmeras demandas que chegam, mas assim, esse ouvir é muito importante nessa formação. Então, isso me dá condições realmente de ter uma promotoria mais efetiva, mais atuante e que procura resolver aquelas situações que são consideradas como essenciais para esses segmentos. Então, é um momento que a gente não só vai saber realmente aonde há necessidade de atuação, como também é um momento que nós temos de interagir com essa população e proceder a orientações. Porque a gente tem que também ter essa via de mão dupla. As pessoas elas têm que aprender também, muitas vezes, a procurar resolver os seus problemas diretamente, sem procurar a intervenção de uma autoridade.
Então, nesse momento que a gente passa a orientar o nosso cidadão, que eles têm alguns direitos e que esses direitos são de fácil execução, eles já começam por si próprio a ter uma certa autonomia. E é importante, doutor, que as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, né, que elas passem a requerer os direitos, né? Os direitos estão aí, né, são constitucionais. E eu quero até lhe parabenizar por essa promotoria e ter ido por esse caminho dos direitos coletivos difusos, dos direitos constitucionais, porque isso é imensamente importante para a nossa população, né? E esse esclarecimento ele é importante justamente para as pessoas terem a real noção. Muitas vezes, até mesmo que elas têm direito, terem noção do que é o Ministério Público, porque ainda para algumas pessoas, apesar da ampla da divulgação, ainda é uma instituição desconhecida. Então, geralmente, as pessoas procuram o Ministério Público com aquela ideia de que vai resolver a vida de todos. Nós temos uma atuação muito ampla, só que nós também temos limitações por parte da legislação. E outras pessoas têm até um certo receio, né, de procurar o Ministério Público, Exato. Porque tem aquela noção de que eu tenho medo, o Ministério Público é o bicho-papão, e não é nada disso. Não, né? Então esse trabalho a gente procura ter de perto com a população e ele vai desde o atendimento inicial. Daí porque a preocupação de fazer parte do plano de atuação da promotoria, essa melhoria na qualidade do atendimento, para que as pessoas, de certa forma, elas percam esse medo, esse receio, né? O Ministério Público ele está com as suas portas completamente abertas, as pessoas podem ali chegar e podem ter certezas que vão ser recebidas. Se não for nossa atribuição, no mínimo ela vai receber uma orientação. E a partir dali ela vai poder trilhar determinado caminho na busca do seu direito. O cidadão ele é muito receoso em relação a ajuizar ações, fazer pedidos e requerimentos, até mesmo, doutor, pelo tratamento que era o costume, né, ser dado à população, né? Um tratamento frio, desigual, distante por alguns servidores públicos, né? Então, agora, com a conscientização que o servidor está ali para servir a população, né, que ele entra no serviço público com esse objetivo, né, esse dever constitucional, eu entendo que a população tem mais condições, né, de se movimentar e de requerer os direitos, né? Perfeito. Então, o que a gente percebe aí, na verdade, a gente tem que trabalhar uma mudança de mentalidade geral. Mudança que vai desde a população em si, de procurar, de saber reivindicar, de saber que ela tem direitos, que ela tem meios de provocar a atuação dos órgãos e também meios para, de certa forma, ter esse resultado que ela tanto buscou. E também é uma forma da gente trabalhar o próprio servidor público, mudar essa mentalidade. Nós, enquanto servidores públicos, eu sou um servidor público porque eu sou pago pelo Estado. A gente tem que ter a consciência que o nosso patrão, na verdade, é a população. Então, a gente tem que estar ali para bem servir, orientar naquilo que for possível e fazer dentro daquelas atividades que você recebe aquela designação por lei para atuar. Então, esse é o grande trabalho que a gente tem e é mudança cultural, mudança comportamental. Doutor, no próximo bloco, nós vamos conversar mais a fundo a respeito das questões específicas da promotoria, né? Nós voltamos em 1 minuto.